Um time multicampeão e sinônimo de futebol arte, e que fazia mais de 130 mil pessoas lotarem o Maracanã para ver um espetáculo. Além disso, a equipe do Flamengo, na primeira metade da década de 80, era recheado de craques como Leandro, Moser, Júnior, Nunes e o rei da Gávea, o Zico. E com esse esquadrão, a equipe rubro-negra conseguiu conquistar o Rio de Janeiro, o Brasil, a América e o mundo. E no vídeo de hoje iremos ver mais detalhado o quão bom era aquele time. A década de 70 foi uma das piores décadas da história do Flamengo. Naquela década, eles não conseguiram ganhar nenhum título a nível nacional ou internacional. Além disso, nessa mesma década, os torcedores rubro-negros viram o Fluminense ser campeão brasileiro em 1970 e viram o seu outro rival, o Vasco, ser campeão brasileiro em 1974. E de 1970 até 1977, o Flamengo tinha conquistado apenas 2 títulos, que foram o Campeonato Carioca de 1972 e o Campeonato Carioca de 1974. Mas, no final da década de 70, o Flamengo, de forma surpreendente, acabou formando um timaço, pois a base do Flamengo tinha revelado Tita, Adílio, Leandro, Andrade, Júnior e o Zico. E com esses crias da Gávea, o Flamengo ficou muito forte, e eles foram campeões carioca por 3 vezes seguida. E em 1980, o Flamengo, com um time e uma mentalidade mais forte, não queria mais saber de campeonato carioca, e sim de ser campeão brasileiro. Pois, na época, tanto o Vasco quanto o Fluminense e o Botafogo já haviam sido campeões brasileiros. E o Flamengo era o único dos 4 grandes do Rio que ainda não tinha sido campeão brasileiro. E os rubro-negros chegaram na final do Brasileirão daquele ano. Mas o Flamengo teve à frente o timaço do Atlético Mineiro, que na época tinha jogadores como Luizinho, João Leite, Osmar, Toninho Cerezo, Palhinha, Reinaldo e Éder. O Atlético Mineiro e o Flamengo eram disparados os 2 melhores times do Brasil na época. E essa final foi bastante eletrizante. No primeiro jogo em Minas Gerais, o Galo venceu por 1-0. Já no jogo da volta no Rio, a chapa esquentou. O Maracanã estava lotado com mais de 150 mil torcedores presentes. E logo aos 7 minutos, Nunes fez 1-0 para o Flamengo. Mas 1 minuto depois, o Galo empatou. E no final do primeiro tempo, Zico marcou e fez 2-1 para o Flamengo. Mas aos 66 minutos, o Atlético empata a partida e está muito perto de ser campeão. Mas Nunes marcou o terceiro gol do Flamengo e os rubro-negros venceram por 3-2. No agregado, ficou 3-3, mas o Flamengo tinha feito uma campanha melhor e acabou conquistando o primeiro campeonato brasileiro de sua história. E além de ser campeão brasileiro, o Flamengo no ano seguinte iria disputar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Em 1981, o Fla foi campeão carioca. E na Libertadores daquele ano, o Flamengo caiu num grupo que tinha Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. Flamengo e Atlético ficaram empatados e apenas um poderia seguir para a fase seguinte. E no jogo de desempate, o árbitro José Roberto Wright, de forma bizarra e controversa, expulsou 5 jogadores do Atlético. E o Flamengo foi declarado o vencedor da partida. E o Fla seguiu avançando até a final, quando o seu futebol arte se deparou com o futebol violento e catimbeiro do Cobreloa do Chile na final. No primeiro jogo, no Brasil, 2-1 para os cariocas com 2 gols de Zico. E nesse jogo, os jogadores do Flamengo receberam várias entradas violentas do time chileno. Já no jogo da volta no Chile, o Cobreloa venceu por 1-0. E nesse jogo, a equipe chilena bateram sem dó na equipe brasileira. Nessa partida, Adílio teve um corte no supercílio. Lico teve a orelha cortada.
e Tita foi atingido no olho. E acreditem se quiser, nenhum jogador do Cobreloa foi expulso. No agregado, o placar acabou ficando em 2-2 e seria necessário um terceiro jogo. E o terceiro jogo foi disputado em Montevidéu, no Uruguai. E o técnico do Flamengo na época, o Paulo César Carpegiani, fez um acordo com os jogadores de que se o Flamengo estivesse ganhando sem sufoco e que quando o jogo já estivesse nos minutos finais com a vitória quase garantida, ele gostaria de ver o Flamengo revidando a agressão nos chilenos. E no jogo para ver quem seria o grande campeão, o Flamengo abriu o placar logo aos 13 minutos com Zico. Os chilenos continuavam com comportamento agressivo. E ainda no primeiro tempo, o Cobreloa teve 2 jogadores expulsos. Mas o Andrade, jogador do Flamengo, também acabou expulso. E aos 34 do segundo tempo, Zico amplia com esse golaço e faz 2-0. O Flamengo tinha muito mais time, tinha um jogador a mais e tinha 2 gols de vantagem. O título estava quase garantido. E foi aí então que o Carpegiani decidiu usar o seu plano de vingança. O técnico flamenguista chamou o Anselmo para entrar no lugar do Nunes e disse o seguinte ao Anselmo, abre aspas, entra lá e dá uma porrada no cara. E foi exatamente o que aconteceu. Anselmo agrediu o capitão do Cobreloa e saiu correndo, e acabou gerando um grande tumulto. E na volta ao Brasil, o mesmo Anselmo foi visto como um herói, por ter revidado as agressões no capitão do Cobreloa. E foi assim que o Flamengo conquistou a sua primeira Libertadores de sua história. O Flamengo tinha se tornado o terceiro clube brasileiro, depois de Santos e Cruzeiro, a ser campeão da América. E o primeiro e, na época, o único clube do Rio a vencer a Liberta. E o artilheiro da Libertadores daquele ano foi o Zico, com 11 gols. E mais tarde, na final do Mundial de Clubes, o Fla iria enfrentar o Liverpool. A equipe inglesa era vista como a favorita ao título, mas o time de Zico e companhia deram um baile para cima dos europeus. Já em 1982, os cariocas foram campeões brasileiros após derrotar o Grêmio na final. E na Libertadores daquele mesmo ano, o Fla foi eliminado num grupo que tinha o River Plate e o Peñarol, e teve o seu sonho de ser bicampeão cancelado. E no ano seguinte, em 1983, o rubro-negro carioca chegou novamente na final do Brasileirão e seu adversário era o Santos. Essa era a primeira participação do Santos em final de campeonato brasileiro desde os tempos de Pelé. A equipe alvinegra estava muito faminta para ser campeã brasileira depois de tantos anos. No primeiro jogo em São Paulo, o Santos venceu por 2-1. E na volta, o Maracanã estava lotado, com 155.253 torcedores, que viram o Flamengo dar um show e derrotar o Peixe por 3-0. Até 1979, o Flamengo era o único dos grandes do RJ a não ser campeão brasileiro. E apenas 4 anos depois, em 1983, eles já tinham se tornado tricampeão brasileiro. Já na Libertadores do mesmo ano de 1983, o Flamengo foi ruim e caiu na primeira fase. E essa foi a consagração final de Zico, Adílio, Leandro, Júnior, entre outras estrelas. Já em 1984, o Flamengo começou a perder força e não era mais visto como um time a ser batido. E o Zico tinha saído da equipe em rumo ao futebol italiano, onde ele jogou na Udinese. O goleiro Raul já havia se aposentado. Nunes já não conseguia mais atuar em alto nível. E aquele timaço que chocou o mundo e que cedeu vários craques para a seleção brasileira na Copa de 82 havia acabado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!